Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento e hoje nós estamos encerrando a carta de Tiago. Nosso capítulo é o capítulo 5, o último capítulo da carta de Tiago. Assim como eu vim fazendo nos outros capítulos, esse principalmente fala sobre vários assuntos, eu fiz uma subdivisão aqui para ficar um pouquinho mais didático. Então, nós podemos subdividir esse capítulo em 5 partes. A primeira parte, do versículo 1 ao 6, eu encorajo os irmãos a sempre lerem o capítulo antes de ouvir o áudio, para ficar um pouquinho mais acessível o que nós estamos falando aqui. Hoje eu não vou ler tantos versículos assim, vou mais mencionar o que foi falado em cada parte desse capítulo. Então, dos versículos 1 ao 6, nós temos ali uma advertência aos ricos opressores. Quando nós vemos ali, amados, falando sobre ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se. Deus não tem problema nenhum com riqueza. Nós precisamos entender isso. Deus não tem problema com riqueza. Nós lemos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, homens de Deus, mulheres de Deus que tinham posses, que tinham dinheiro. Então Deus não tem problema com o dinheiro. A questão é o coração do homem se voltar para o dinheiro e abandonar a Deus. Por isso que Jesus, quando ele vai falar sobre não ter como nós servirmos a dois senhores, ele fala não tem como servir a Deus e servir ao dinheiro. Então, nesses primeiros versículos do capítulo 5, Tiago faz uma advertência àqueles que haviam colocado dinheiro em seu coração. Se nós lermos ali, dá para compreender que essas pessoas, esses ricos, eles amavam mais o dinheiro do que a Deus. No versículo 4, nós lemos ali que eles retiveram os salários dos seus trabalhadores por meio de fraude, ou seja, eles fraudavam. Então, nós já vemos ali que o coração deles não estava inclinado para Deus, mas para o dinheiro, o amor ao dinheiro. No versículo 5, nós vemos que eles viviam luxuosamente, desfrutando dos prazeres, fartando-se de comida, em tempos em que irmãos, porque vale lembrar que essa carta foi escrita para igreja, para os judeus que haviam crido em Jesus, então é para a igreja, ricos que não estavam nem aí para irmãos que estavam passando necessidade e eles estavam vivendo, fartando-se sem dar importância se os irmãos estavam sofrendo, passando por dificuldades. E ali no versículo 6 nós vemos que Tiago fala assim: vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Então aqui fica claro que eram ricos não simplesmente porque eles tinham dinheiro. É a advertência para aqueles que tinham colocado o amor ao dinheiro em primeiro lugar e haviam esquecido como a vida cristã, haviam negligenciado a vida com Deus e vivido apenas para o dinheiro. Amados, isso é uma advertência para os nossos dias. Eu gosto muito de comparar esse texto aqui com o texto da carta de Apocalipse para a igreja de Laodiceia. É interessante porque a carta para a igreja de Laodiceia é a última daquelas 7 cartas que tem para as igrejas do Apocalipse. Laodiceia é a última. Quando nós estudamos escatologia, nós podemos compreender a questão profética, escatológica, por que a carta de Laodiceia é a última, retratando como seria a igreja, né? Como seria a característica principal da igreja antes da volta de Jesus. E lá nós vemos que são pessoas que se dizem ter tudo, se vangloriam com o dinheiro, se vangloriam porque dizem que eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. E Jesus dá uma palavra severa para aquela igreja, dizendo assim: vocês acham que vocês têm tudo, mas vocês são miseráveis, pobres, cegos, nus. Vocês precisam se arrepender. Amados, então nós precisamos compreender essas escrituras aqui de Tiago, quando fala sobre os ricos, não há problema
em termos dinheiro, em termos bens. Deus não tem problema com riqueza, não. O problema é colocar o dinheiro no coração. O problema é viver pelo dinheiro e não viver por Deus. Sabe, amados, muitos têm uma aparência de vida cristã, mas o coração deles é ganancioso, o coração vive pelo dinheiro. E muitas vezes fazem coisas, como está escrito ali no versículo 4, que aqueles ricos retiveram os salários dos seus trabalhadores com fraude. Quantos aí se dizem cristãos, mas utilizam da fraude para conseguir ter um lucro maior, para conseguir um dinheiro melhor? Então, que nós possamos compreender essas escrituras e nos render a Deus. Que aqueles que têm posses, que têm dinheiro, o coração desses irmãos esteja sempre firmado em Deus e que os seus bens, as suas posses, o seu dinheiro seja sempre usado para a glória de Deus. Então essa é a primeira parte desse capítulo. A segunda parte nós podemos ver ali do versículo 7 até o versículo 11, falando sobre, uma exortação para que nós possamos viver em paciência e perseverança. Ele dá o exemplo de Jó, ele fala assim: irmãos, tem uns profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Vejam a perseverança de Jó, olha o fim que o Senhor deu a Jó. Por quê? Porque o Senhor é cheio de compaixão, de misericórdia. O fim das coisas é sempre melhor do que o início, né, amados? Se nós pararmos para analisar Jesus, Deus, né? Claro, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um único Deus, mas 3 pessoas, eles estavam juntos ali e criaram todas as coisas. E quando nós lemos Gênesis, antes da queda, parecia extraordinário, maravilhoso viver ali naquele lugar. Mas quando nós lemos Apocalipse, o último capítulo ali, 21 e 22, quando nós lemos o final de todas as coisas, é ainda mais extraordinário do que o começo. É uma vida ainda mais extraordinária do que lá no Jardim do Éden. Então, quando nós pensamos nisso, isso é uma motivação, amados, para a nossa vida. O final das coisas é sempre melhor do que o começo. Isso é uma característica que nós vemos na palavra, é uma característica da forma de atuação de Deus, e Tiago está encorajando os irmãos a verem assim. Ele diz: olha, se vocês estão passando por sofrimento, perseverem, tenham paciência. Vejam os profetas que falaram em nome de Deus, eles viveram em perseverança, em paciência, o fim deles foi melhor. Olha o Jó, daí ele dá o exemplo de Jó. Olha o fim de Jó, foi muito melhor do que o começo. Por quê? Porque Deus é misericordioso, é cheio de compaixão. Sabe, às vezes nós estamos no início de um empreendimento, no início de um ministério, no início de uma carreira, no início de um casamento, enfim. Eu não sei o que você está vivendo aí, mas pense, daí às vezes vem os sofrimentos, os problemas, e você pensa assim: meu Deus, eu não vou conseguir suportar. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. Nós podemos suportar os sofrimentos com paciência e perseverança, sabendo que o nosso Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, e o final das coisas é sempre melhor do que o início. Então essa é a segunda parte desse capítulo 5 de Tiago. A terceira parte é o versículo 12, falando da importância da nossa palavra. O nosso sim seja sim e o nosso não seja um não. Falando ali: meus irmãos, não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa, mas que o sim de vocês seja sim, o não seja não, para que vocês não caiam em condenação. Amados, isso daqui nós podemos compreender, porque se alguém precisa jurar, se alguém fala uma coisa e precisa jurar, a palavra daquela pessoa não tem valor. Se ela precisa, não, eu juro, aquela palavra não tem valor. Significa que aquela pessoa,
ela é tida talvez como mentirosa. Agora, se nós temos autoridade em Cristo, se nós vivemos de fato a vida cristã, as nossas palavras, eu não preciso jurar nem pelo céu, nem pela terra, eu posso simplesmente dizer sim e vai se cumprir o que eu estou falando, ou eu vou cumprir o que eu estou dizendo que vou fazer, e se eu falar não, é não. A nossa palavra ter o quê? Ter valor. Hoje em dia nós temos vivido tempos difíceis em que as pessoas falam, mentem, as palavras das pessoas não têm mais valor algum, você não sabe mais se realmente a pessoa vai cumprir o que ela está dizendo que vai cumprir, se não vai cumprir. E nós, como filhos de Deus, precisamos viver liberando palavras que tenham valor. E para que isso aconteça, a nossa vida precisa demonstrar. Não, se aquela pessoa disse isso, então significa que ela vai cumprir o que ela falou. Se falou sim, é sim. Se falou não, é não. Sabe, amados? A gente precisa colocar em prática isso aí na nossa vida. E mais do que simplesmente as palavras, é no nosso viver. Quando nós temos uma vida coerente, uma vida... quando eu falo coerente, quando eu falo uma vida correta diante de Deus, amados, não é aquela vida que nós nunca erramos. Mas, por exemplo, quando nós erramos e somos pessoas que admitem o erro, não, fui eu que errei. Me perdoa, fui eu que errei aqui. Isso coloca valor nas nossas palavras. De uma próxima vez, quando nós falamos, opa, aquela pessoa admite erros, aquela pessoa é certa, é correta no que ela faz, na forma que ela vive. Isso nós precisamos trazer para o nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, nos relacionamentos entre irmãos em Cristo. Quantas e quantas pessoas, por medo, elas não assumem os seus erros. E aí, de repente, você vai lá na frente e você descobre, mas foi aquela pessoa que fez, por que ela não assumiu o erro? Um exemplo aqui no ambiente de trabalho. Sabe, amados, nós precisamos ter a ousadia, a coragem de admitir os nossos erros. Fui eu que errei. Fui eu que fiz isso errado. Me desculpa, me perdoa. Não prestei atenção ou não sabia como fazer. Se não sabe, vai lá, pede ajuda. Como que eu faço para não errar na próxima vez? Sabe, amados, nós precisamos viver assim. Para quando nós falarmos algo, o nosso sim seja de fato sim e o nosso não seja de fato não. Seja uma palavra que tem valor. Essa é a terceira parte desse último capítulo de Tiago. A quarta, eu separei ali dos versículos 13 ao 18, que é falando sobre o poder da oração de um filho de Deus, de um justo. Mas nós precisamos compreender que nós somos justificados por meio de Cristo Jesus e a nossa oração tem poder sim, não porque nós somos poderosos, mas porque o Espírito de Cristo Jesus habita em nós. Porque o poder e a autoridade vêm de Cristo. E quando nós oramos em concordância com a palavra de Deus, essa oração é viva, é poderosa e é eficaz. Isso nós precisamos colocar mais em prática. A nossa vida de oração. Nós temos poder na nossa oração e nós precisamos crer nisso. Por quê? Porque somos justos em Cristo Jesus, aceitáveis a Deus e por meio de Cristo, pela autoridade que vem de Cristo Jesus. Nós precisamos ser mais ousados nessa vida de oração e principalmente, amados, não acharmos que vem de nós mesmos. É a minha fé que é poderosa. Quando a palavra fala ali que a oração feita com fé, por exemplo, diz a oração feita com fé curará o doente. Mas não é simplesmente a minha fé, eu que sou poderosa em fé e por isso que o doente ficou curado. Não é isso. Quem que é o autor e o consumador da nossa fé? Jesus Cristo. Tudo vem de Cristo, como está escrito lá em Romanos 11:36. Tudo é dele, é por meio dele, é para ele. Nós precisamos colocar Cristo no centro. Infelizmente, muitos
tem extraído Cristo Jesus, as pregações não têm sido mais cristocêntricas. E nós precisamos voltar. Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. É por causa da autoridade que está em Jesus Cristo que a nossa oração é poderosa. Não porque nós somos poderosos, mas porque Cristo Jesus é poderoso e Ele derramou do seu Espírito em nós. Ele nos deu autoridade. Ele nos encheu da sua presença. É por causa dele que nós podemos orar e ver o resultado acontecendo da nossa oração. Sabe, amados, é Cristo. É Cristo, é o poder que vem de Cristo. Como está escrito em Colossenses, é Cristo em nós que é a esperança da glória. E a última parte desse capítulo 5 é ali nos versículos 19 e 20, que é a bênção de sermos reconciliadores, ou seja, a bênção que, como nós somos bem-aventurados quando somos instrumentos de Deus para trazer de novo um filho de Deus que está se perdendo, que se desviou, que se perdeu ali no seu caminho. E para isso, amados, nós precisamos exercer misericórdia e compaixão. Precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Precisamos muitas vezes sentir a dor que aquela pessoa está sentindo. Sabe, muitas vezes nós somos muito juízes, mas nós precisamos exercer mais misericórdia e compaixão e nos deixarmos ser usados por Deus para sermos reconciliadores, para trazer de volta essas pessoas, para apresentar o perdão, a graça, o amor de Deus. Não é uma palavra que gera condenação e culpa que vai trazer aquela pessoa de volta. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu voltei de fato para os caminhos do Senhor, foi uma palavra de graça, de amor que eu ouvi. Foi quando eu conheci de fato o amor de Deus. Aí sim, puxa, o Senhor não está bravo comigo, o Senhor não está com uma flecha apontada para mim em todo o tempo, não. O Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é rico em me perdoar. Sabe, amados, a gente precisa... Às vezes eu vejo que eu passei por certas experiências na minha vida. Hoje eu olho para minha caminhada e fico pensando, se eu não tivesse caído, talvez eu nunca teria entendido o que é exercer graça, amor e misericórdia para com aqueles que caem na sua caminhada. Sabe, amados, a gente precisa exercer mais o perdão, a graça, a misericórdia, nos colocar no lugar do outro. E às vezes nós pensamos em cair apenas aqueles pecados assim, ultra, mega, visíveis. Não é só isso, não. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, participando lá dos cultos todos os domingos, mas elas já caíram há muito tempo, porque o seu coração já não está mais em Deus. E aí nós precisamos ter o discernimento do Senhor também para observar essas coisas, para perceber essas coisas. E termos amor, graça, misericórdia, compaixão e nos deixarmos ser usados por Deus para sermos instrumentos de reconciliação. Que nós possamos viver assim, em nome de Jesus. E para concluir aqui, eu quero ler o versículo 16, que é na parte ali que está falando sobre a oração. O final do versículo é aquela parte bem conhecida, mas eu quero ler o versículo todo, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amados, quando nós temos alguém de confiança para abrirmos o nosso coração, quando fala que confessem os seus pecados, nós sabemos que nós temos vivido tempos difíceis, né? Abrir a nossa intimidade para qualquer pessoa não tem como. Abrir o nosso coração para qualquer pessoa não dá. Então tenha cuidado, peça direção a Deus. Mas é muito bom nós termos uma pessoa, um amigo de verdade, uma amiga de verdade, que a gente possa derramar, abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados
e recebermos a cura do Senhor. Mas se você não tem, não se preocupe, você pode simplesmente abrir o seu coração, rasgar o seu coração para Deus e receber a cura do Senhor, o perdão do Senhor, o amor do Senhor. E creia, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós somos os justos porque fomos justificados por Cristo e por causa da autoridade e do poder de Cristo, a nossa oração é poderosa e é eficaz. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelas tuas verdades. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos colocar em prática a nossa vida cristã. Todo o aprendizado que nós tivemos aqui durante essa semana, estudando a carta de Tiago, Pai, que nós sejamos fortalecidos na força do teu Espírito, que nós possamos colocar em prática a nossa vida cristã, em temor ao Senhor, em paciência, em perseverança em meio aos sofrimentos, que eu e os meus irmãos possamos compreender que tu, Jesus Cristo, és o Senhor da nossa vida, és o autor e consumador da nossa fé, e nós podemos viver em confiança no Senhor. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que o coração deles seja inundado com a graça do Senhor, que eles compreendam que eles pertencem a Ti, que a vida deles é para a sua glória, Pai, e que eles possam, na força do seu Espírito, colocar em prática essa vida gloriosa que o Senhor já depositou sobre eles, por meio do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.